E aí, galera, mais uma aula aí, né? Mas um pouco de conhecimento aí para todos aí. Hoje nós vamos falar de potenciação e radicais. Começando por potenciação, porque se a gente não souber as regras da potenciação, a gente não vai conseguir decifrar direito os radicais. Na potenciação, quando eu tenho expoente maior que 1, sempre que o expoente for maior que 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o número tantas vezes o expoente indicado. Então, se eu tenho um A elevado a N, é o mesmo que A vezes A, infinitamente, até o último A, N vezes. Logo, se eu tenho, quer dizer que se eu tenho 2 elevado ao cubo, não é 2 vezes 3, e sim 2 vezes 2 vezes 2. Estou multiplicando 2, 3 vezes, resultado 8. Se eu tenho menos 3 elevado à quarta potência, vou ter menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que vai dar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Por que 81 positivo? Mais um conhecimento. Porque sempre que o expoente for par, qualquer que seja a base, o resultado vai ser sempre positivo. O expoente ímpar, ele vai depender se o número é positivo, o resultado é positivo. Se o número for negativo, a base for negativa, e o expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Mas daqui a pouco a gente vê isso. Continuando aqui. Então, expoente maior que 1, vou multiplicar a base tantas vezes o expoente indicar. Mas temos também, e quando for o expoente 1, como fica? Quando eu tenho o expoente 1, qualquer base elevado a 1 vai resultar na mesma base. Então, se eu tenho A elevado a 1, vai ser igual a A. Exemplo numérico, 5 elevado à primeira potência é 5, menos 2 elevado à primeira potência, menos 2, e assim é o expoente 1. Bom, mas também temos outros expoentes também especiais. Se nós tivéssemos aqui, deixa eu parar aqui rapidinho, para dar mais algum exemplo, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, o expoente 0, quando for expoente 0, qualquer número, gente, qualquer número, qualquer expressão elevado a 0 resulta sempre em 1 positivo. Independe se a base é positiva ou negativa, elevado a 0 sempre vai resultar em 1. Então, se eu tenho A elevado a 0 é igual a 1. Exemplo numérico, se eu tenho 2/3 elevado a 0, igual a 1. Se eu tenho menos 5 elevado a 0, também igual a 1. Talvez alguém vai me perguntar, por que eu fico, quando o número é negativo, eu coloco entre parênteses, né? Eu coloco entre parênteses, gente, porque quando eu estou levando um número a um expoente, já sabemos que sempre que a base for positiva, o resultado vai ser positivo. Independe do expoente. Mas quando a base é negativa, isso vai implicar no resultado. Então, se eu tenho o parênteses, indica que eu estou elevando ao expoente tudo que está entre parênteses. Então, eu tenho aqui menos 5 elevado a 0, que é igual a 1. Diferentemente, se eu tivesse menos 5 elevado a 0. Note que agora eu estou elevando a 0 somente o que? O 5. O expoente 0 está acompanhando o 5 e não o sinal. Aqui, ó, o expoente 0 acompanha o parêntese. E o que é que está dentro do parêntese? O menos 5. Certo? Então, no resultado de baixo, nós vamos manter o sinal de menos e vamos calcular a potência. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Veja que o resultado deu menos 1.
Por que menos 1? Porque o que está sendo elevado a zero aqui é somente o numeral 5. E aqui está sendo elevado a zero todo o parênteses. Ok, gente? Quando for expoente zero. Quando nós temos uma multiplicação de expoentes, A vezes B elevado a um expoente N. Podemos dissociar isso aqui. É o mesmo que A elevado a N vezes B elevado a N. Olha o exemplo, gente. Veja bem, ó. Se eu tenho 2 vezes 3 elevado ao quadrado, vai ser o mesmo que 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Vamos ver? 2 vezes 3, 6 elevado ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, 4, vezes 3 ao quadrado, 9. 6 ao quadrado, 36, igual a 4 vezes 9, 36. Então, distribuindo a potência, o expoente para os fatores, eu vou obter o mesmo resultado. Acontece também na divisão o mesmo processo. Se eu tenho aqui, olha, A sobre B elevado a N, eu vou elevar o numerador A N sobre o numerador B também a N. Veja, se eu tenho, por exemplo, vamos fazer um exemplo numérico. Se eu tenho, por exemplo, 3 quartos elevado ao cubo, é o mesmo que 3 ao cubo sobre 4 ao cubo. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. O mesmo processo que se aplica na multiplicação, aplica na divisão. Distribuímos os expoentes para numerador e denominador. Como que tem ajudado vocês aí? Curta lá, se inscreva na minha página lá, eu fico satisfeito. Obrigado.